Em uma ação de combate à divulgação de pedofilia na internet, a Polícia Federal cumpriu 40 mandados de prisão em 35 cidades brasileiras hoje. Em Minas, a operação cumpriu 5 mandados de prisão nas cidades de Belo Horizonte, Betim, Governador Valadares, Cabo Verde e La Sance. A investigação desarticulou um grupo secreto que usava um aplicativo de compartilhamento de dados para trocar imagens de pornografia infantil. Está preso o homem que estuprou uma adolescente após abordá-la na Praça 7, no centro da capital. Adair da Costa França Júnior, de 20 anos, teria conhecido as 3 adolescentes, todas de 13 anos, na Praça 7, região central de Belo Horizonte. Elas moram em Ribeirão das Neves, na região metropolitana. De acordo com a polícia, com o pretexto de que estava muito tarde, de que seria muito perigoso para as meninas voltarem para Ribeirão das Neves, Adair conseguiu convencer as adolescentes a irem para a casa dele. Tinha seu pai, que tinha 2 irmãos, seria muito melhor. No caminho, ele já chegou a abordar alguma das meninas, com beijos, com carícias, mas ela negou. Na sua casa, ele chegou a oferecer drogas, como maconha, mas elas negaram. Já em casa, no bairro Santa Teresa, região leste de Belo Horizonte, Adair teria estuprado uma das adolescentes, enquanto as outras dormiam. Só que uma delas conseguiu fugir e chamou a polícia. Uma das meninas conseguiu sair dessa casa dele, conseguiu acionar a polícia e conseguiu pegar a outra amiga e ele com a menina vítima do estupro. Adair foi preso em flagrante por estupro de vulnerável e confessou que teve relação sexual com uma das adolescentes, mas diz que foi com o consentimento dela. Ela não negou, hora nenhuma, o ato, ela não era virgem, ela era tão mulher quanto qualquer uma que está aqui presente ou não. O principal que nós temos nos ater a esse fato é que todas as vezes que os filhos saírem de casa, preocupe que com quem eles estão andando, onde eles estão indo, com quem eles irão voltar para casa, que horas eles irão voltar para casa. Elas são alvo de pessoas que estão querendo realmente convencê-las de praticar atos que nem elas próprias estão cientes da gravidade. A forte chuva deixou um rastro de destruição e lama em Sabará. Os moradores precisam ser até vacinados para evitar doenças. O dia foi de limpeza e de contabilizar os prejuízos em 2 grandes regiões de Sabará. Nesta rua do bairro Vila Rica, região de General Carneiro, muita lama e imóveis estragados se acumulavam em frente às casas. No mesmo bairro, o vendaval derrubou o telhado da quadra dessa escola. A poucos metros dali, funcionários de uma creche também limpavam o local de trabalho. Parte do muro veio abaixo por causa da chuva. No bairro Roças Grandes, a escola também foi atingida e os alunos ficaram sem aula. Mas o mais impressionante são as imagens gravadas de um celular, que mostram o momento em que a enxurrada desce por uma das ruas do bairro. A telha caiu tudo! Nesse trecho do vídeo, um carro é arrastado pela correnteza. O vento forte ainda fez mais estragos. Uma árvore caiu, puxando os fios da rede elétrica e jogando o poste no chão. Logo depois da chuva, cerca de 60 famílias tiveram que sair de casa. Com o trabalho da Defesa Civil e dos bombeiros, muita gente conseguiu voltar para as residências. Agora, apenas 5 famílias estão desalojadas. Houve alguma casa que houve dano na estrutura? O pessoal não vai conseguir voltar? Houve sim, houve dano, poucas avarias, né? Mas que não foi interditado por completo. Questão de vacinação também. Vocês estão com um programa de vacinação para os atingidos aqui dessa... Isso, nós colocamos um plantão agora de vacinação aqui na área e também no General Carneiro para atender toda a população que foi envolvida nessa situação de caótica aqui, de lama, né, dessa inundação. Há 10 dias, Juiz de Fora iniciou um rodízio no abastecimento para evitar a falta d'água, mas mesmo assim a situação ainda é preocupante. No restaurante da Aline, a palavra de ordem é economizar. A região onde o estabelecimento fica está na programação de rodízio de abastecimento de Juiz de Fora. Mas isso não foi problema. Ciente da seca que passa a cidade, há mais de um mês mudou os hábitos e adotou medidas para poupar. A gente lava alface de manhã, aproveita essa água com água sanitária para limpeza da loja, limpeza de mesa. Não lavamos mais calçada. Aproveitamos a água que a gente faz a limpeza para jogar na nossa privada.
para que assim a gente possa economizar. Trocamos também a descarga da privada para economizar o ciclo menor e o maior, para que dê uma economia de água. As chuvas registradas nos 2 últimos finais de semana não melhoraram o nível dos mananciais da cidade, mas deram fôlego à represa de São Pedro, que aumentou a vazão de água bombeada. O lago continua com menos de 1% da capacidade. Já a adutora de Chapéu d'Uvas tem 38% do volume total e a represa João Penido, 23%. Segundo a Cesama, empresa responsável pelo abastecimento em Juiz de Fora, desde o início do rodízio, o consumo de água caiu. A gente já percebe realmente uma queda no consumo e isso resultou numa melhor distribuição em toda a cidade. A estiagem é o principal fator para a crise no abastecimento que afeta várias cidades de Minas. Segundo o INMET, neste mês em Juiz de Fora choveu apenas metade do esperado. Só que o problema não é de agora. No último período chuvoso, a precipitação também ficou bem abaixo da expectativa. De janeiro a abril deste ano, choveu apenas 1/3 do que é considerado normal. Mas o Laboratório de Climatologia da UFJF traz uma boa notícia. A tendência é que nos próximos dias a chuva comece a aparecer. A gente deve ter, consequentemente, um aumento no volume de precipitações e no número de dias com chuvas aí durante a primavera. Apesar da previsão de chuvas, ainda é preciso ter cautela no consumo para ajudar na recuperação dos mananciais. 2,5 toneladas de droga foram incineradas hoje em Pouso Alegre, no sul de Minas. A droga foi transportada em comboio por policiais civis. O local da incineração foi uma olaria em Pouso Alegre, no sul de Minas. Dessa vez, 2,5 toneladas de maconha foram levadas para incineração. Todo o material foi apreendido no último dia 25 e teve como destino o forno. Solicitei ao Judiciário, ao Ministério Público, essa incineração em caráter de urgência, devido a essa grande quantidade, né? A droga havia sido encontrada em um caminhão debaixo de melancias. De acordo com a polícia, as 2,5 toneladas de droga destruídas vinham do estado do Mato Grosso para Minas Gerais e foram interceptadas durante uma blitz da Polícia Rodoviária Federal, que desconfiou da carga do veículo e encontrou o entorpecente. O condutor falou que estava vindo do Paraná para Juiz de Fora, mas a gente desconfia que ele tenha carregado do Mato Grosso do Sul e estivesse deslocando para a Zona da Mata. O equipamento usado na incineração é aquecido até cerca de 500 graus e, para não poluir o meio ambiente, a polícia garante que alguns cuidados são tomados. Isso é tudo feito aí, né, com escolta, com a perícia, né, a presença também da vigilância sanitária. Durante a operação, a polícia ainda prendeu 3 pessoas, o motorista do caminhão e um casal que seguia em um veículo logo à frente, passando as coordenadas do destino a ser seguido. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, essa é a maior apreensão de drogas feita na Fernão Dias nesse ano. Essa foi a maior apreensão da Fernão Dias e a segunda maior foi ano passado, nós também realizamos a delegacia de Pouso Alegre e foi um recorde aí na Fernão Dias de São Paulo a Belo Horizonte. Fiscais e policiais militares percorreram hoje o centro da capital para impedir a permanência de hippies na Praça 7. Pelo menos 100 policiais militares e fiscais da prefeitura percorreram um quarteirão fechado da rua Rio de Janeiro, no centro da capital. Desde o último dia 3 de outubro, hippies e nômades estão proibidos de comercializar os produtos nesta área. Em cumprimento a uma decisão judicial, a Prefeitura de Belo Horizonte busca assegurar a eles locais pré-estabelecidos, dentro da lei de uso e ocupação do solo, para que eles possam exercer o seu trabalho. Pela nova regra, os artesãos estão permitidos a trabalharem somente aqui na Praça Rio Branco, em frente à rodoviária, e no quarteirão fechado da Rua dos Carijós, entre a Avenida Amazonas e Rua Espírito Santo. A medida tem causado polêmica. Vai mandar o artesão para lá, por meio de um monte de mendigo, um monte de noiado, um monte de ladrão, gente vindo e voltando, vai continuar a mesma palhaçada e vão puxar colocando culpa na gente. Kaique trabalha no centro da capital há 15 anos e não concorda com a determinação da prefeitura. Você já passou por lá? Já viu a situação de lá? Agora, o que nós vamos fazer lá? Transeuntes existe em qualquer lugar que nós estamos no centro de uma metrópole, mas não daquela situação. Este artesão preferiu seguir a nova legislação para não ficar no prejuízo. Ele buscou o quarteirão da Rua dos Carijós para expor seus produtos. Eu acredito que seja até bom. A demarcação de um local que seja para trabalhar, igual liberar aqui para trabalhar, é muito bom, não é nada ruim. A praça aqui também não é ruim. Eu preciso de ganhar o meu dinheiro, que as contas não param, a boca não para, o telefone não para, então, né? Para mim não tá bom, não tá ruim, não. Agora eu recebo Carlos Lindenberg, nosso editor de política do Grupo Bandeirantes aqui em Minas. Boa noite, Lindenberg. Há alguma expectativa em relação à formação do Ministério do segundo mandato de Dilma Rousseff?
Boa noite, Monique. Sim, é uma grande expectativa. Há um nome, inclusive, muito falado ultimamente, Monique, que é do empresário Josué Gomes da Silva, Josué Alencar Gomes da Silva. Você, inclusive, do Grupo entrevistou ele aqui, né? Entrevistei ele aqui, ele estava muito animado pela primeira vez que ele participava de um processo político, foi candidato ao Senado, é do PMDB, foi candidato ao Senado aqui em Minas, perdeu para o ex-governador Antônio Anastasia, e ele é muito citado para ocupar o Ministério do Desenvolvimento Econômico e Comércio Exterior. E Minas tem hoje 3 ministérios, né? Você acha que existe a possibilidade de aumentar? Olha, Monique, na verdade são 3 ministérios, mas um deles, de cidades, não é ocupado por um mineiro que tem atividade aqui. É um técnico que mora em Brasília. O outro ministério, que seria a Secretaria de Defesa dos Direitos da Mulher, é também de uma mineira, uma amiga da presidente Dilma Rousseff, a Leonora Minicucci. Agora, Minas sempre ocupou historicamente o Ministério de Minas e Energia. E poderia ser agora, já que o Congresso vai ter que votar nesse mandato da presidente Dilma, o marco regulatório da mineração, seria o caso do setor produtivo de Minas Gerais reivindicar o Ministério das Minas e Energia. Seria um retorno do Ministério às suas origens, já que Minas Gerais, por longo tempo, historicamente, ocupou esse ministério. Seria uma boa pedida, até levando em conta a boa relação do futuro governador Fernando Pimentel com a presidente Dilma Rousseff. Olha, seria uma conquista e tanto para Minas Gerais. Vamos continuar acompanhando. Muito obrigada, viu, Lindenberg? Boa noite, Monique. Boa noite. 1 em cada 6 pessoas no mundo terá acidente vascular cerebral, segundo especialistas. E no Dia Mundial de Combate ao AVC, a atenção se volta para a doença que mais mata no Brasil. Em janeiro deste ano, Larissa, de 26 anos, sofreu um AVC, acidente vascular cerebral. 10 dias depois, sofreu outro, mais grave, o hemorrágico. Ela foi submetida a uma cirurgia e ficou 60 dias internada. 10 meses depois, ela continua o tratamento e faz fisioterapia. Segundo a mãe de Larissa, o susto foi grande. Ela estava muito estressada, muito preocupada com o trabalho. O AVC é a doença que mais mata no Brasil. São 150 casos a cada 100 mil habitantes. Para se ter uma ideia, aqui em Belo Horizonte, região metropolitana, com aproximadamente 5 milhões de habitantes, são 7.500 casos por ano. Segundo este especialista, o acidente vascular cerebral ou derrame cerebral ocorre quando há um entupimento ou rompimento dos vasos que levam sangue ao cérebro, provocando a paralisia da área cerebral, que ficou sem circulação sanguínea adequada. Ele alerta quanto às causas e os fatores de risco. Pressão alta deve ser controlada, diabetes, hiperglicemia tem que ter um bom controle, não fumar, evitar o uso excessivo de bebida alcoólica, sedentarismo, obesidade. Ainda segundo o especialista, o AVC pode apresentar alguns sinais de alerta na hora de identificar a doença. Se você tiver qualquer déficit que seja súbito, a mão parou de mexer, eu fiquei tonta subitamente, eu parei de falar subitamente, à mesma hora você tem que pensar no AVC e tem que ir para o hospital. Para Larissa, a fé e o apoio da família e dos amigos foram fundamentais para o tratamento, que é a longo prazo. O mais importante, com certeza, foi a força dos amigos, da família e de Deus, em primeiro lugar. Uma boa noite para você.